Bom dia, alunos. Nós estamos aqui para mais uma aula de redação. Agora, nesse nosso terceiro trimestre, vamos nos encaminhando já para a 8, né? Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente, um pouco mais até descontraída, certo? Vamos mostrar por quê. Bom, nós temos a nossa sequência didática número 5 durante todo o trimestre, continua sendo a macroestrutura e microestrutura do texto dissertativo argumentativo, o objeto do conhecimento, então é hoje um texto dissertativo argumentativo que seria modelo. Em que termos, né? Então, hoje nós vamos fazer o que sempre é bom fazer de vez em quando, que é estudar algum modelo, né? Algum texto modelo, algum texto, e eu sempre procuro ver se eu consigo algum texto real, assim, de alguém que tenha realizado alguma prova do concurso, do Enem e assim por diante. E hoje nós vamos apresentar um desses então. Se você é um aluno do carreiras universitárias, você vai dizer, bom, estou em casa, porque vai cair uma demonstração aí de um tema do Enem. Se você for de carreiras militares, você vai dizer, mas e daí? Não, a ideia é, apesar de usar um modelo de uma prova e de um texto bem feito, né, do Enem, é mostrar que é possível você, com a mesma habilidade ou com o mesmo texto, você satisfazer aí aos dois lados, ao lado que for. Primeiro que você tem que aprender a ver qual é o enunciado, né, de onde quer que seja. E mesmo que você já conheça o de um determinado concurso, ele tende a se repetir ao longo dos anos, você tem que ler, não deixe de ler. Certo? E em seguida você vai ver os famosos textos de apoio, ou os textos de suporte. Né? Ou, mais ainda, né, o pessoal gosta de chamar de textos motivadores, né, para você não partir do nada. Então nós vamos mostrar essa proposta hoje. E vamos ver como você, de qualquer que seja o seu itinerário, né, você vai fazer sendo bem feito, ele vai servir tranquilamente. Há modos de fazer isso. Porque basicamente o que diferencia uma proposta de um concurso do tipo Enem, de um concurso do tipo SpaceX, é a ausência no estilo SpaceX da obrigatoriedade da proposta de intervenção. Mas não significa que você não possa dar, né, fazer propostas para, se você aborda o tema de uma determinada maneira, você pode fazer a proposta, não prejudica em nada. E aquelas exigências todas são mais de conclusão, né? De retomar a tese, de retomar os argumentos de maneira sucinta e tudo. Então a gente vai ver aqui isso. Essa é a nossa finalidade hoje. Então nós temos aquela proposta de redação. Eu peguei um relativamente antigo, mas continua sendo do mesmo paradigma do que é hoje, né? Vocês veem que hoje, por exemplo, né, o Enem continua cobrando coisas relativas a algo que tenha um impacto social. E, inclusive, o concurso da SpaceX recente também teve, né, uma temática também de impacto social. Então, a gente vê que as diferenças, com o tempo, elas vão se estreitando, vão ficando menos evidentes ou menos relevantes. Então, vamos partir agora para esse estudo de caso, por assim dizer. Então, você tem essa proposta a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija o texto dissertativo argumentativo na modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. E nós começamos já aí a sequência de textos chamados de motivadores. O primeiro deles, qual o objetivo da lei seca ao volante? Né? Então, aí é um artigo de 2013, melhor dizendo, o Enem de 2013, né? O Enem é de 2013. E você tem esse texto, um texto disponível no site do governo, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que diz o seguinte: de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do álcool por motoristas. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705 de 2008 surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica. E coube ao governo federal o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros, aquilo que nós chamamos de bafômetros, né, no popular. Mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral. Porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Esse é o primeiro texto motivador. Os dois textos seguintes são textos de propagandas ou de imagens mais informativos. Temos a propaganda do governo federal aqui. Não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. Veja, aqui você tem um carro em velocidade batendo num copo de cerveja, bem icônico, né? E o outro texto aqui também bem visual, né? Você tem lei seca em números, são dados do Rio de Janeiro. Dados do Rio de Janeiro e do seu entorno. Então, o que é que você tem? Menos 13% de atendimento hospitalar. Né? 97% da população aprovaram o uso de bafômetros, fonte BPS. Quanto a menos 27% de vítimas de acidente no Grande Rio. Aí o Grande Rio é o que? O Rio de Janeiro e o seu entorno, aquelas cidades satélites como Caxias, como Nilópolis e assim por diante. E nós temos a redução aqui, menos 6,2%, a média nacional de redução de vítimas fatais. Aí é a média nacional, não é só do Rio de Janeiro, não. Mas aqui a maioria dos dados é do Rio ou do entorno do Rio, em síntese, né? Então você tem esse cenário aí, mais dois para mostrar. Vejam, você tem que fazer a leitura dos textos, para onde eles estão levando, né? Já que os textos do Enem sempre procuram valorizar a cidadania, esses temas transversais. Tudo está indicando, então, uma expectativa, né, positiva em relação a essa implantação da lei seca no Brasil. Então, com esse cenário se desenhando nos textos motivadores, ai de quem tivesse feito o quê? Dito que a lei seca foi inútil, por exemplo. E esse texto interessante também, repulsão magnética a beber e dirigir. A lei da física comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético. É um dos conceitos, ou melhor dizendo, a lei da física que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético é um dos conceitos mais populares nesse ramo de conhecimento. Tulipas de chope e bolachas de papelão não servem em condições normais como objetos de experimento para confirmar essa proposta. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos.
de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado, há uma opção para o cliente dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chope também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante um fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Olha a criatividade aí. Ao tentar descansar seu copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade e, portanto, causando repulsão, fazendo com que o descanso fugisse do copo. Então o sujeito tentava colocar o copo lá e quando tinha assim, dirigir, olha, ele estava bebendo e o copo não ficava, ele sentia e chamava atenção. Se estivesse virada mostrando o lado do desenho de um táxi, nessa época ainda não havia Uber, né? Ela rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve e no exato momento do consumo. Então o sujeito, mesmo que estivesse distraído, ele ia ser lembrado, né, que o táxi dava para chamar. E dirigir não ia dar certo. Um descanso lá, aquele descanso de colocar um copo de cerveja. Então foi interessante esse texto aqui, repulsão magnética a beber e dirigir. Então nós temos um texto modelo, esse texto foi um texto real, né, submetido aí ao Enem. E ele tem aquela estrutura clássica, né? O primeiro parágrafo para a introdução e os 2 parágrafos ou 3 para o desenvolvimento e finalmente a conclusão. Vamos ver como é que foi que esse candidato se saiu. Então, vejam, qual é o tema? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E ele começa assim, ó. A aprovação da lei seca foi um marco na história das políticas públicas de saúde no Brasil. Tá? Então, aí o que é que você tem? Você tem aí uma frase inicial seca, já falando seca, quando diz seca, não é que tenha menos qualidade, né? Ele fala, veja esses conceitos, a escolha vocabular, você tem aí políticas públicas, né, de saúde no Brasil. Então, vocês acham que o posicionamento já vai se desenhando, né? Quando se diz isso foi um marco, não é algo negativo, né? Foi um momento importante, um marco. Políticas públicas, veja esse vocabulário aqui, ó. O que é uma política pública? É uma política que é feita para atingir uma grande parte da população, uma política que tem interesse público, né? Não é um interesse pontual de um grupo qualquer, geralmente abrange mais gente. Então, nas políticas públicas de saúde do Brasil, se está dizendo que foi um marco a aprovação da lei seca. Logo, o posicionamento de cara já fica claro que é favorável, dizendo que a lei seca foi boa. Não se está assumindo uma posição de cético, né? E aí continua, beneficiou o país não só no campo da gestão de recursos do Estado, como também influiu positivamente na própria percepção do brasileiro quanto ao exercício pleno da cidadania. Né? Então, aí é o segundo parágrafo. E o terceiro, o segundo período. E o terceiro período, o atingimento pleno de seus objetivos, contudo, dos objetivos do quê? Da aprovação da lei seca, né, da sua implantação, o atingimento pleno de seus objetivos, contudo, ainda está por fazer-se. Então, já na introdução se coloca, se deixa claro de que lado se está, qual o ponto de vista, e tudo faz parte da tese, essa tese que não está numa frase sozinha, né? A tese não é assim, no mundo real não acontece assim nos textos. A tese ela permeia todo o texto. A gente pode dizer assim, ó, a implantação da lei seca foi boa para o Brasil. Por exemplo, ó, isso é uma tese, mas você pode delimitar um pouco mais. Mas aí o que ele está dizendo é isso, né? Está dizendo que a lei seca foi boa, mas ainda não é suficiente, né? Ainda não é suficiente, porque o atingimento pleno de seus objetivos, ou seja, ela atingiu os seus objetivos, mas não plenamente. Ainda há algo para fazer. Ainda existe um trabalho.
E quando faz essa decisão de se dizer isso, está abrindo caminho para algum aperfeiçoamento, certo? Algum aperfeiçoamento. Então, a tese aí que se esboça é o qual? A aprovação da lei seca foi algo bom, né? Mas ainda não suficiente. É necessário aperfeiçoá-la. Né? Aperfeiçoar essa medida, né? Porque ela tem objetivos não plenamente atingidos. Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, para a passagem do primeiro período para o segundo. Vamos dizer, beneficiou. Pronto, eu já aproveitei pelo contexto, eu sei que o sujeito aqui está oculto, é a lei seca. Né? Ele beneficiou, ou a aprovação da lei seca beneficiou não, o país, não só no campo da gestão de recursos de Estado, ou seja, em mais alguma coisa. Como também influiu positivamente na própria percepção do brasileiro quanto ao exercício pleno da cidadania. Então aí você tem, ele já abre uma frente, que ele vai tratar de cidadania. Nada disso, você coloca algumas palavras-chave, certo? E aí você vai ter de falar sobre elas um pouco mais. Aqui, o que eu faria seria, para aperfeiçoar, vejo que houve essa repetição de pleno e pleno, que é um adjetivo. Aí sim, você poderia levar para o 10. Isso está aí no 9,5, mais ou menos. Né? O nível aí dessa redação, a nota que ela tirou foi 940. Talvez por causa desses detalhezinhos aqui, ó. O atingimento pleno e o atingimento pleno. Aí você poderia colocar o atingimento total, por exemplo, para não repetir o pleno. Né? Ainda está por fazer. Mas o interessante é que se colocou um posicionamento, se introduziu, né? Não se usou nenhum gancho. Poderia ter usado um gancho, poderia ter usado uma citação, poderia ter usado um exemplo do cotidiano para partir para o geral, mas é um texto enxuto, eficiente, que já deu o seu recado. E agora ele vai desenvolver. Né? Quando você precisa falar dos efeitos, então você não pode esquecer. Você não está falando sobre lei seca em geral. Isso é o que acontece com muitos candidatos. A lei seca, eu vou falar sobre a lei seca. E aí perde. Mas os efeitos da implantação da lei seca. Então, alguma coisa tem que se falar sobre isso. Vamos lá. Então, ele vai começar a desenvolver. Os ganhos. Então, veja, aquela impressão de que foi algo positivo é reforçada aqui. Ó. Você vai escolhendo um vocabulário que se reforça. E vai fazendo a progressão das ideias. Os ganhos com a implementação da lei em tela, só para não dizer a lei seca, né, são evidentes e inquestionáveis. Quando se diz evidentes, assim, todo mundo pode ver. E inquestionáveis, ninguém pode questionar. Então ele vai ter que dar um exemplo concreto para dizer isso. São evidentes e inquestionáveis quando se verifica a significativa queda no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito, exemplificados no Rio de Janeiro. Quando se diz aqui, exemplificados no Rio de Janeiro, é porque se está pegando justamente aquele dado lá do texto, aquele dado que falava a lei seca em números. Tá? Não é preciso você dizer assim, houve uma redução de 97%, aprovação de 97%, a queda. Não, quando você pensa em ancorar-se em algum dado dos textos motivadores, pessoal, quanto mais você repetir o dado exatamente como está lá, mais você vai diminuir a sua contribuição, a sua marca autoral. Não é que você não deva usar nada. Aqui se pinça, né, os dados, né, significativa queda no número de vítimas fatais. Quando se diz significativa queda, você não se compromete. Né? Alguma coisa caiu e deu para ver que fez uma diferença. Não precisa dizer o percentual exato. Né? E aí ele vai dizer, exemplificados no Rio, por quê?
Porque se pede o efeito da implantação da lei seca no Brasil, e o texto motivador não disse nada sobre os percentuais assim no Brasil. Mas falou de um exemplo do Rio de Janeiro. Isso já é suficiente para... Pressupõe-se que em outros estados, né, você tivesse, ou em outras cidades, aí o Rio de Janeiro está mais parecendo que é o Rio Cidade, né, pelas fontes, é justamente você perceber que isso é um exemplo do Brasil. Você extrapola, se permite uma extrapolação, deve estar acontecendo em mais. Né? Aí, o próximo passo, no próximo parágrafo, né, é dar o exemplo concreto. Né? Há menos colisões de veículos e menos mortes. Por quê? Aí a causa, sobretudo, há menos álcool no sangue dos motoristas. Tá? Obviamente. Então, ele aí coloca esse argumento, para reforçar o argumento de causalidade e exemplificação ao mesmo tempo. Né? Então, aqui o que se está dizendo. Menos álcool no sangue dos motoristas, causa de menos colisões e de menos mortes. Muito sucinto, mas muito eficiente para pensar de maneira concreta o argumento, de colocá-lo, de selecioná-lo e posicioná-lo no texto, ordená-lo. E aí, vejam que, contudo, aí continuando, né, estamos longe de uma situação ideal. Veja como o período é um período pequeno, pessoal, curto, né? Poderia ser que você colocasse uma vírgula depois do motorista aí, mas ele usa bem o ponto. Não deixa o período ficar um período que tenda ao quilométrico, né? Que vai se estendendo como uma cobra e não para mais, uma jiboia de 13 metros. Não, você tem que ser conciso, né? E aí você vai pontuando, dando mais ênfase aos próprios conectivos, né? Aos operadores argumentativos e tudo. Estamos longe de uma situação ideal. Então, mas ele já tinha dito. Veja como o texto vai se tecendo e se reforçando. Ao mesmo tempo, você reforça o que disse antes e você faz caminhar o argumento. Faz a progressão das ideias. Já se tinha dito, o atingimento pleno dos objetivos ainda está por fazer. Se aqui se diz, estamos longe de uma situação ideal. O ideal era que você tivesse o atingimento pleno desses objetivos da implantação da lei seca. Né? Então, o texto é uma tessitura, entendam. Né? Então, você vai desenvolvendo, você vai puxando aquilo que já avançou, que já deu um toque, né? Já deu um toque na introdução. A gente não ficar também preso bitoladamente na ideia de que tem que... eu coloco o primeiro parágrafo, o primeiro período é isso, o segundo período é a tese. Não, você não é obrigado a botar a tese necessariamente do segundo período, da introdução. E você não é obrigado a colocar assim, um argumento e outro argumento bem separadinho, não. Você já arma seu texto no seu projeto para dizer, olha, não é suficiente, agora eu vou falar, né, mais alguma coisa. Aí ele reforça, não estamos na situação ideal. Está pressuposto, mas não está repetido, entendeu? O atingimento pleno de seus objetivos ainda está por fazer-se, tem a ver com estamos longe de uma situação ideal. São informações que se somam, a segunda se soma a primeira, mas ela não repete. Porque se você repete, você fica na chamada tautologia. Não sai do canto. Então, e ele vai fechar. O Brasil continua gerando vítimas de trânsito. Por isso que a situação não é ideal ainda. Né? Em proporções que superam os números de mortos em muitos conflitos armados, em países como o Iraque e o Afeganistão. Isso é o que nós tínhamos ali, nós estávamos numa região, num conflito até maior do que hoje, né? Nessas regiões, e aí vem aquele repertório cultural, né? Repertório cultural do autor, do aluno, quando ele diz assim, ó, eu estou inteirado com as questões do mundo e até faço comparações. Então ele usa
para usar o repertório cultural, muita gente está entendendo hoje, muita gente está se obrigando a citar um pensador, a citar um filósofo, e isso sim, quando couber. Mas nem todo tema precisa ficar buscando. A solução para os acidentes de trânsito seria seguir Platão, que disse: a educação é importante. E isso é o que já está se tornando uma praga, eu digo isso aqui de tanto corrigir redação de vários anos, de ver redação do Enem, a gente começa a ver que os argumentos que sozinhos para um ou outro seriam um indicativo de originalidade, de marca autoral, quando todo mundo começa a citar Platão, Aristóteles, Hobbes, Durkheim, chega um momento que aquilo vira um clichê, vira um estereótipo. Será que todo mundo leu a mesma coisa ou pegou só a frase? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então aqui, olha, veja, sem precisar de nada disso, você pode mostrar o seu repertório cultural colocando essa referência aí, no caso aí, havia um conflito muito, o Afeganistão estava em pleno, agora está de outra maneira, né? Mas veja, está de outra maneira. Mas havia, assim, o problema do Iraque, né? Conflitos armados em países como o Iraque e o Afeganistão. Pronto, você não vai falar do Iraque nem do Afeganistão, você os traz, né? Traz a referência a eles para reforçar o seu argumento e o seu posicionamento. Mas você não precisa agora abrir essa frente, não, porque você não está falando do Iraque, mas você está dizendo que a lei seca diminuiu o número de mortos, mas ainda morre muita gente e não é ideal a situação porque esse número de pessoas que estão morrendo chega a superar o número de guerras. É como se houvesse, pelos mortos de trânsito no Brasil, como se nós estivéssemos em guerra, o número de gente que morre. Então, não está perfeito ainda. E aí você tem o segundo parágrafo, né? O primeiro está repetido aí, mas nós não vamos mais parar nele, né? Ele já foi comentado antes. Nós vamos nos concentrar no segundo parágrafo agora do desenvolvimento. Mesmo diante dessa realidade adversa, veja a ligação, a coesão interparágrafo, né? A realidade adversa era de morrer gente mais do que em determinados conflitos armados. Mesmo diante dessa realidade adversa, há o que comemorar. Ou seja, o efeito ainda é bom. É ruim, o efeito é bom. Não é o ideal ainda, mas é bom. Principalmente no que concerne a um amadurecimento ostensivo, patente no campo da cidadania. Não se tinha falado de cidadania no início? Né? Então, você não pode simplesmente jogar as palavras e não fazer as amarrações. Então, qual é a tese dele? Houve um ganho, foi uma política pública acertada, não é ideal ainda, mas há ganhos no campo da cidadania. Esses ganhos, há ganhos de várias naturezas, mas principalmente nisso que ele vai falar agora. Amadurecimento ostensivo, ou seja, todo mundo vê, está aberto, não é algo velado. Patente, portanto, né, reforça o ostensivo. Patente está na cara no campo da cidadania. Mas isso aparece como um tópico aí. E eu vou dizer, mas como? Você está falando de quê? Algo meio abstrato ainda, né? Como prova dessa constatação, você exemplifica. Observa-se uma crescente rejeição social a pessoas que consomem bebidas alcoólicas e logo em seguida dirigem. Não precisa dirigir veículo. Poderia dizer dirigir veículo, mas o contexto aí já vai dizer que é isso, né? Motorista, bêbado e tal. Então, há uma rejeição que antigamente não havia. Você poderia estar numa festa, bebia à vontade e saía, né? Quando eu tinha a idade de vocês era assim, ninguém... não, fulano se garante, fulano pode beber como tu for. Hoje não, se você tomar um gole, todo mundo vai dizer, você não vai dirigir, né? Então, é esse ganho de cidadania que ele está falando, né? Há uma rejeição social, isso seria bom. A rejeição social é um comportamento negativo, então ela é positiva, né?
pessoas que consomem bebidas alcoólicas e logo em seguida dirigem. Para isso, concorrem medidas repressivas e educativas, ou seja, para que isso aconteça, você tem várias medidas concorrentes que levam para o mesmo lugar. Medidas repressivas e medidas educativas. 2 pontos. Aí você vai ver. Tem que ter pelo menos uma de cada, certo? Uma de cada. Vamos ver. Operações policiais. Vocês acham que são medidas educativas ou repressivas? Medida repressiva. Campanhas da mídia. Já seria no campo de educar a pessoa, né? Você nem precisa dizer campanhas de conscientização contra os perigos, não sei o quê. Entendeu, pessoal? Você tem que trabalhar muito com o pressuposto, senão o seu texto vai ter 50 linhas e vai ultrapassar, e muito, né? Então, concorrem campanhas da mídia, claro. Você acha que a campanha da mídia está mandando o pessoal beber? Não. E dirigir? Não. E também, aí, terceiro elemento dessa numeração, currículos escolares da educação infantil. Isso também é mais um. Aí e claro, toda criancinha na escola, ali na educação infantil, já tem essa educação, já se fala do trânsito, algumas escolas, né, fazem todas aquelas oficinas, a criancinha faz um percurso, tem um sinal vermelho, ela para, tudo. Aquilo é para incutir já. Então, isso tudo está, né, concorrendo para que haja essa melhora na situação social e que as pessoas já rejeitem. Porque a criancinha, desde cedo vendo isso, ela não vai tolerar depois ver o pai bebendo e saindo dirigindo com ela. Entendeu como é? Então essa rejeição social, concorre para ela uma série de medidas. As operações policiais, por quê? Porque o sujeito sabe que se for pego no bafômetro, ele fica ali mesmo. Né? Então isso tudo aqui. Você fala algo mais abstrato e você traz sempre algo concreto para exemplificação. Isso amarra um texto. E muitas vezes os alunos se perdem em abstrações sem nenhuma exemplificação. Outras vezes os alunos se perdem só em falar de casos concretos, sem amarrar, sem associar com o conceito. Né? O conceito por trás, sobre a ideia, porque você está no texto dissertativo. É o jogo de ideias, certo? É o conceptismo, né? Para aqueles que já viram no Barroco. Não devemos ser cultistas, devemos ser conceptistas. Então, o cidadão que bebe socialmente, e esse socialmente está entre aspas, porque se sabe que antigamente, eu bebo socialmente, significa eu bebo o suficiente para não cair. Mas você está alcoolizado. Então, o cidadão que bebe socialmente agora tem de entregar a chave do carro à esposa, a um amigo, ou chamar um carro de aplicativo. Certo? Quando se diz carro de aplicativo, na verdade foi uma atualização, uma licença poética que eu fiz, porque está mais frequente hoje do que chamar um táxi. Né? Mas no original estava táxi, para vocês entenderem aí o que ocorreu. Bom, caso contrário, fica mal visto no seu entorno social. Então aí fecha, né, a rejeição social e a pessoa ficar mal vista no seu entorno, nas pessoas que convivem com ela. Certo? Então aí você já falou, você veja que nesses 2 parágrafos de desenvolvimento se falou dos efeitos da lei seca. Diminuiu o número de mortes, diminuíram as colisões, tá? E ao mesmo tempo não se fica só nisso, já se prepara, já se arma, né, para o arremate que é da conclusão, com medidas e tudo, com propostas. Tá? E vamos ver por que essas propostas, a maneira como aparecem, elas servem para qualquer tipo de concurso. Então aqui nós temos a conclusão. Apesar de relativamente eficazes, as medidas decorrentes da lei seca ainda estão passíveis de aperfeiçoamento, o que implica maior rigidez nas medidas repressivas, venha da pressão popular, venha da iniciativa parlamentar. Aí deu ênfase a ideia da repressão. E retomando, se você está pensando
na SpaceX, por exemplo, você pode ver que ele retoma algo que já disse. Será desejável, assim, tornar a reincidência de motoristas bêbados em crimes de trânsito causa de apreensão definitiva da Carteira Nacional de Habilitação. Poderia dizer carteira de motorista também. Né? Mais ainda, né? Então, será desejável tornar, tal, e mais ainda, será desejável estabelecer as infrações graves com vítimas fatais como crimes inafiançáveis. Certo? Então, se o camarada bêbado mata alguém no trânsito, isso seria um crime inafiançável. Seria uma maneira de você... Aí, diga, onde está aí, para quem quiser falar de... tem que dizer qual é o agente. Ora, está pressuposto que por iniciativa popular, pressão popular, quer dizer, o povo, né? Ou a iniciativa parlamentar, né? Os parlamentares, os legisladores. Tá certo? Qual é a medida? Essas medidas aí, tem mais de uma. Tá certo? Agora, e aí eu pergunto, poxa, mas de que meios? Ora, através da legislação, mudança legislativa, o endurecimento na legislação. Certo? E qual é a finalidade? Ora, a finalidade, olha, apesar de relativamente eficaz, ainda estão passíveis de aperfeiçoamento. Finalidade, aperfeiçoar. Não é obrigado você escrever seu texto, sua proposta, aquele fama, colocando fazer isso, fulano, governo, fazer isso, ministério, fazer isso, ação tal, com esse meio, através disso, e para aquilo. Quando você arruma as suas ideias, você, de uma maneira sucinta, concreta, coloca tudo isso, já pressuposto. Então, qualquer que seja o concurso, está lá aquilo pronto. E aí, ele falou até aqui de medidas repressivas, a parte das medidas repressivas. Todavia, mais eficiente que a repressão será sempre a educação. Aí já abre uma nova frente. Inclusive, poderia ser um parágrafo, né? O parágrafo de conclusão poderia ser daí para frente. Também daria no mesmo, né? Daria no mesmo. Porque ele vai dar um passo além, né? Dá um passo além e vai fechar. Mais importante do que reprimir, aquelas medidas que já falou antes, você retoma, será educar. Né? O Poder Executivo, em todas as unidades da Federação, deveria instituir prêmios no estilo jovem cientista para estudantes da educação básica, que apresentassem projetos de prevenção e combate ao consumo de álcool. Certo? Então, prevenção ao consumo de álcool e combate ao consumo de álcool. Seria um bom recomeço. Aqui você veja, bem prosaico, mas amparado, né? Uma frase bem comum, mas amparada no que já se disse antes, que tem substância. Então você diz algo novo, você não estaciona, né? Mas fecha de uma maneira bem simples. Né? Então, uma coisa, endurecer a legislação, exemplificado aí, e depois educar. E ao invés de falar de medidas educativas, muitas, basta pegar uma boa, prática, né? Criar um prêmio para que aqueles estudantes que já apresentassem projetos, então isso é algo concreto. Aí está pressuposto tudo. Quem, né? Quem vai fazer o agente, está pressuposto qual é a ação, instituição de prêmio no estilo de jovem cientista, né? Para os estudantes. E está o meio, que é justamente a própria instituição do prêmio, é isso que vai fomentar. E a finalidade, ora, você já estava antes, já tinha dito que poderia melhorar. Então, para quê? Para melhorar ainda o efeito positivo da implantação da lei seca, né? Para educar. A finalidade aí está pressuposto também aí a ideia de educação. A finalidade é educar a população, tornar a população uma população educada, uma população que vai obedecer e vai fazer cair mais os índices fatais, né, de acidentes. Certo? Então veja um texto bem... se você quiser pensá-lo, né, como proposta de intervenção, que foi o que foi pedido para o Enem, está aí tudo.
E aí isso prejudicaria em quê, por exemplo, um concurso da especialidade? Absolutamente nada, porque você retoma aqui, você retoma o que você já falou antes, alguma coisa do argumento, apesar de você acrescenta coisas dentro do já pressupostas pelo que você disse antes, e você arremata. O arremate aí seria um bom recomeço, porque o começo já foi feito. Já houve um bom começo, que foi a própria implantação da lei seca. O recomeço são mais, né, essas medidas que poderiam fazê-la atingir plenamente, totalmente os seus objetivos. Isso poderia ser dito também, uma maneira. Talvez pela própria limitação de linhas, né, se abreviou. Mas se poderia dizer que, com tudo isso, poderia se esperar, se pode esperar que em algumas décadas, em alguns anos, a lei seca, todos os efeitos da lei seca sejam atingidos plenamente. Então, as possibilidades são praticamente infinitas, cada um vai colocar de uma maneira, mas você não precisa ficar, você tem que ser criativo, ter jogo de cintura, né? Tem que escrever de maneira concisa, de maneira que coloque exemplos concretos, que você fale cidadania na introdução, você volta para a cidadania na conclusão, no desenvolvimento, e já acrescenta mais coisas, já dá exemplos concretos, né? É você falar de medidas repressivas e aí você dá exemplos concretos. Falar de educação, exemplos concretos. Então, assim, pessoal, você tem um exemplo, né, bem feito. É importante que vocês vejam esses modelos. É importante que vocês vejam esses modelos. É importante que vocês reflitam. Poxa, será que eu teria feito desse jeito? Porque o que nós notamos é uma tentativa, muitas vezes, do estudante de impressionar a banca, de querer falar difícil, de querer abstrair demais e perder tirar o pé do chão e começar a flutuar. E aí se perde no vocabulário, vai colocando, vai tentando colocar um vocabulário muito mais difícil. Não é necessário para você mostrar que você tem uma base cultural, tá certo? Eu espero que com esse exemplo a gente possa ter contribuído mais para a formação de vocês, certo? E desejamos sucesso para vocês sempre. Um abraço, ficamos por aqui.